Comentou agora na audiência de 3 passos que são os restantes para a construção da arena. Queria que você desse um além do torcedor santista. Qual o tamanho do tempo que você enxerga que esses 3 passos vão demorar para a próxima aprovação, que deve ser muito provavelmente no Conselho, e também para o início da venda de cadeiras e camarotes? Não, cabe esclarecer o Conselho e a Assembleia de Sócios. Nós já passamos, já temos aprovado a parceria com a W Torre. Nós estamos no processo de audiência pública, que representa ouvir a população, apesar da Prefeitura já ter dado a oportunidade no processo das partes serem ouvidas, todos estarem já manifestando as suas opiniões, mas o Santos também fez questão de abrir a audiência pública de uma forma mais direta, até cedendo o espaço, né, da Vila Belmiro, aqui do Salão de Mármore, para que a população, como esteja presente, possa também se sentir participando de uma maneira direta do processo. Então, após a audiência pública, a Prefeitura tem o prazo necessário para a aprovação do projeto, e na aprovação do projeto nós estaremos tendo a oportunidade de concluir o plano de vendas, que já está praticamente quase que pronto, mas as áreas estão ainda discutindo alguns detalhes referentes a esses valores, os planos, e com isso, automaticamente, nós também vamos iniciar a venda das cadeiras dos camarotes, que aí sim viabilizarão a construção da arena. E o que o presidente tem a falar para a população aqui da Vila Belmiro, que mora aqui na Vila Belmiro, que vai ser diretamente impactado, tanto com as obras, tanto quanto com o estádio plenamente funcionando, o que o presidente do Santos tem a falar para essa população que vai sentir esse impacto? E aí? O impacto positivo, no meu modo de ver. O impacto sempre é preocupante. Nós também. Você tem uma construção, tem todas as fases, tem o processo de demolição, tem o processo de saída desse material, dos resíduos, tudo isso a Prefeitura, o Santos, as autoridades estarão acompanhando de muito perto. É o que eu comentei há pouco. Nós não faremos nada que não seja, primeiro, dentro da legislação, dentro da lei. E, em segundo momento, que atenda a população. A gente sabe, o próprio secretário foi claro há pouco, né? Aqui mesmo, numa assembleia como essa, nós temos nenhum morador, ninguém foi contrário à construção da nova arena. Ao contrário, são todos a favor da construção. Estão querendo entender de que maneira ela será feita. Isso sim, nós temos conhecimento. Talvez parte da população não tenha. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, para dirimir dúvidas, entender questionamentos que são normais, essas perguntas acontecendo, e diante disso, tanto Santos, W Torre e Prefeitura adotarão as medidas, ouvindo a população, dos impactos que acontecerão, principalmente aqui no bairro da Vila Belmiro. Mas, naturalmente, todos também estão na expectativa do quê? Do reflexo de uma nova arena, de um equipamento como esse. Porque o Santos não deixará de jogar na Vila. Terá os seus 20, 25, às vezes até mais pessoas envolvidas em jogos aqui na Vila Belmiro, quando nós temos importantes. Nós temos 20 mil, 16, 20 mil pessoas dentro do estádio, temos 5, 10 mil pessoas fora dele, nos bares, assistindo nas televisões, aqui mesmo, né? Em dias de jogos importantes, decisivos. Então, nós já temos uma rotina junto com os moradores, isso eles já sabem, e naturalmente haverá a valorização de um equipamento como esse. A valorização em que sentido? Como eu disse, uma maior segurança, mais conforto. Você tem hoje os carros sendo estacionados em ruas, em locais próximos. Com o estádio você tem o estacionamento próprio, você tem um direcionamento melhor para você fazer com que esse público entenda de que maneira eles participarão de um jogo de futebol. Então tudo será feito de uma maneira a atender não apenas
aqueles que venham assistirem os jogos do Santos Futebol Clube. Todos que eu digo o santista, todos aqueles que venham a Santos assistirem jogos, o visitante, né, os adversários que hoje têm uma estrutura boa, mas nós melhoraremos essa estrutura aos visitantes, as torcidas adversárias. Então tudo isso são pontos muito favoráveis, são pontos muito positivos, onde o Santos está buscando essa excelência. Nós queremos fazer com que tudo seja bem discutido. Nessa discussão serão feitas os esclarecimentos necessários e aí sim nós daremos o pontapé final para darmos essa sequência de um sonho, né? Que é um sonho de todos, que termos uma arena, conseguimos ter um espaço adequado para a grandeza do Santos Futebol Clube. A grandeza do Santos é exatamente num projeto decidido para a Vila Belmiro. Nós temos uma capacidade maior, nós temos uma estrutura com dependências que realmente sejam favoráveis a um estádio multiuso, que não dependa apenas de jogos de futebol. Nós teremos eventos, nós teremos shows. Isso tudo movimenta a cidade, movimenta a Baixada Santista, isso tudo valoriza bastante a própria região. Ô Marcelo, a gente tentou falar com alguém da W Torre, né, e eles não querem falar antes que o contrato esteja assinado, né, é o que eles falam, pelo menos nesse primeiro momento. Há uma estimativa para que Santos e W Torre assinem o contrato efetivamente? E qual estimativa você hoje trabalha com a possibilidade de a massa, você colocar a mão na massa, né, a vila ser demolida, 3 anos, 2 anos, para que a construção realmente da nova arena aconteça? Está tudo dentro da previsão, vocês verificarão as previsões que estão aí, vão ser divulgadas, já foram divulgadas, vão continuar sendo divulgadas. A questão de assinaturas dependem dessas etapas. Essas etapas, o contrato está formalizado, está pronto, não há nada que acrescentar. O que nós temos que ter como cautela de precaução são essas fases, as fases da prefeitura. Pode ser que no projeto existente existam outros valores de contrapartidas que nós não temos conhecimento. Hoje sabemos, existe lá no processo, no projeto, todos os cálculos, valores que são pertinentes à nova arena. Se ocorrer algo diferente, lógico que isso vai ter uma diferença no próprio contrato. Mas não há nada impeditivo. Isso, para nós também, são cautelas importantes, porque são etapas, são estágios que o Santos está tendo, a W Torre, a própria prefeitura, para nós termos realmente condições de fazer tudo de uma forma muito segura, com as responsabilidades de todas as partes. Esse ano, talvez, a nova arena? Construir? Esse ano, será que acontece tudo? Não, sabe o que acontece? É que não depende dos Santos prazos, né? Eu não posso dar prazo à prefeitura para ela aprovar um projeto, não posso, né? Eu posso acompanhar, posso estar presente, posso estar participando, né? Nossas equipes todas participando do processo. Isso é que está acontecendo. Nas responsabilidades que tem a W Torre em contrato, são essas: acompanhar o projeto na prefeitura, tomar as iniciativas inerentes a todas as etapas nesses órgãos públicos. Então, cada um fazendo a sua parte, né? Nós pretendemos, com o projeto aprovado, como eu disse há pouco, começar a colocar à venda, né? Não vou colocar à venda cadeiras, camarotes, se você não tem um projeto aprovado. Com o projeto aprovado é o que nós dissemos há pouco ali, né? Nós estamos a poucos passos de terminar uma fase importante, que é a fase derradeira aí da arena. Presidente, também não adianta ter o projeto aprovado se não tiver dinheiro, e para isso, né, você já tem dito isso, que se não houver a venda, se não tiver sucesso nas vendas, não tem o dinheiro para começar a obra para demolir a Vila Belmiro. Qual a sua expectativa em relação a esse plano de venda das cadeiras, dos espaços públicos para se levantar esse dinheiro? Vocês estão confiantes de que realmente vai ser acessível? Vocês vão conseguir levantar esse dinheiro? Pode adiantar alguma coisa em relação a esse plano de venda? Olha, o que eu posso informar, nós não temos essa experiência. Quem tem essa experiência é a W Torre. Por isso que eles estão no processo. Estão nesse projeto porque eles têm a possibilidade de uma estrutura, né, de comercialização diferente daquela que o Santos possui. Nenhum clube no Brasil tem. Nós temos que terceirizar esses serviços para que esses serviços sejam de uma forma bem feita, organizados,
E a gente acompanha esse processo com os nossos profissionais, com os escritórios jurídicos, os escritórios de engenharia, a parte de patrimônio, a parte financeira, a própria Ex agora está acompanhando o fechamento da questão financeira. Então a gente acredita na parceria que nós estamos fazendo, que é uma parceria que já vem de 2 gestões anteriores e que nós estamos agora tendo a obrigação de concluir essa etapa. Como depende da prefeitura o projeto, quem responderá a sua pergunta é o torcedor, é aquele que consumirá, aquele que terá o interesse de comprar as cadeiras, os camarotes, para viabilizar o valor pertinente à vila. Lógico que existem trabalhos paralelos que estão sendo feitos tanto pela equipe de marketing do Santos como a equipe da própria W Torre, de atingir públicos diferentes, empresas, entidades, parcerias, onde vocês sabem, né, a viabilidade de que você possa fazer camarotes onde essas empresas façam eventos, façam reuniões cotidianas, rotineiras, enfim, existem várias oportunidades onde o Santos consiga alcançar o seu objetivo final, que é o valor que cubra... 350 milhões, é esse o valor? A arena, não, o Santos... Para levantar e iniciar o Santos fará, não quebrará um tijolo da Vila Belmiro, não é apenas com o seguro. O seguro é obrigatório ter. Nós só faremos quando nós atingirmos o valor total da obra. 100%. Quando nós alcançarmos o valor da obra, o Santos terá segurança de que o Santos alcançou. Hoje é de quanto, presidente? Hoje o valor estimado são 600 milhões. Nós queremos assegurar a obra para que a obra não tenha nenhum tipo de dificuldade no sentido de você estar com o estádio de pé. Presidente, aqui, por favor. Ainda nessa parte dos valores, muitos falavam da W Torre também assumir parte desse valor. Esses 600 milhões, só para deixar claro, seria da obra no total, é isso? O Santos quer assegurar esse valor total. E outra pergunta, a gente no último encontro teve a entrega das estruturas da base no CTR Pelé e foi comentada sobre a possibilidade de um CT em Praia Grande junto com um estádio lá. A gente sabe que essa audiência pública não tem nada a ver em relação àquele projeto, já que o Santos não entraria naquele projeto. Então, só para deixar claro, um não inviabiliza o outro, é isso? Nenhum inviabiliza. O Santos pode ter a sua arena aqui na Vila Belmiro. É uma obrigação de um santista fazer com que a Vila Belmiro seja preservada. Nas minhas gestões anteriores, até 2009, nós investíamos numa proporção que hoje não é mais viável. Não é mais possível você fazer uma reforma no estado e no estádio que está a Vila Belmiro. Nós precisamos fazer uma melhoria drástica da Vila Belmiro. Nós precisamos fazer com que a Vila Belmiro seja um palco multiuso. Nós não podemos ter um estádio apenas para jogos de futebol. Nós temos que ter uma receita alternativa que viabilize o Santos não jogar para 12, 14, 15 mil, o Santos jogar com 500, 600 mil. Aí eu noto na rede social, né, a rede social é ingrata, né, é um campo selvagem, né, mas tem coisas positivas, onde o torcedor santista fala, mas presidente, o Santos é muito grande, faz um estádio em São Paulo, faz um estádio no Rio de Janeiro, faz um estádio hoje eu ouvi recente, faz um estádio na Europa, né? Vai jogar na Europa em jogos, ótimo, né? Se nós tivermos projetos com estádio em São Paulo, se nós tivermos projeto para um estádio na Praia Grande, se nós tivermos projetos diferentes, é uma obrigação ao Santos reformar a vila, modernizar a vila, colocar a vila de pé, no sentido viável. Não é colocar a Vila Belmiro como um patrimônio histórico, ela já é um patrimônio histórico. Nós precisamos viabilizar a vila numa visão empresarial. Qual é a visão empresarial? De negócio, de receita. É inadmissível o Santos ficar com uma receita hoje da forma como ela é, num equipamento, num instrumento como um estádio de futebol. Se nós não pensarmos assim, se os dirigentes continuarem pensando que a Vila Belmiro tem que ser apenas por jogos pequenos, jogos... Não é, o Santos tem que pensar sempre num estádio, nos seus equipamentos, na sua estrutura, viabilizar economicamente, de uma forma financeira, que aumente a sua receita. Se não for dessa forma, não é
com a Vila Belmiro você inviabiliza outras parcerias, você inviabiliza outros projetos? Lógico que não. Se surgir outros projetos, o Santos vai jogar na Vila Belmiro, com uma parceria com a W Torre, vai jogar na Arena Mercado Livre Pacaembu, vai jogar no Morumbi, no Allianz, no Neoquímica, mas não dependerá como nós dependemos hoje. Jogar, agora como a gente vai jogar com o Flamengo, você vai majorar um pouco o ingresso para tentar chegar a 800 mil, 1 milhão de renda. Quer dizer, não é mais possível, no estágio atual do futebol brasileiro, dado o grau de profissionalismo, o Santos continuar num ritmo como esse, dependendo de clubes co-irmãos, dependendo de outras parcerias. Não, nós viabilizamos a Arena da Vila como um palco principal, como a sua história, da história da Vila, e continua viabilizando parcerias e Praia Grande, continua viabilizando parcerias em São Paulo, problema algum, desde que respeitado o contrato de jogos na Vila Belmiro, o Santos continuará jogando seus jogos em outras praças. Isso é natural. Me tira uma dúvida ainda sobre esses 600 milhões. O novo estádio terá capacidade para cerca de 30 mil torcedores. Essas cadeiras e camarotes que gerarão esse custo de 600 milhões, quantos mil lugares representam esses 600 milhões? A capacidade do estádio é 30 mil espectadores. Para shows e eventos, dependendo, se você fizer um evento central que não impeça de você neutralizar arquibancadas, você tem uma capacidade para 35, 36 mil espectadores. Então, é um bom limite. Você vê, já disse isso a vocês, clubes mesmo de São Paulo, com arenas multiuso, hoje estão com uma média de público de 32, 34 mil pessoas. Então, essa é a tendência dos públicos do estádio. Se você tiver uma arena em Santos com 30 mil, a capacidade natural, você tirando 80%, 70%, 80%, 90%, a média de público diferente em termos de você decidir campeonatos, em jogos grandes, em jogos que você esteja disputando finais, você vai ter essa média durante o ano. Está ótima uma arena para a cidade de Santos, para você revitalizar a vila, para você monetizar, para você ter a Vila Belmiro como um equipamento que tenha rentabilidade, que encontre receitas financeiras, você ter um palco para 30 mil, para shows e eventos 35, 36 mil, é o ideal para o Santos, pensando em Santos, pensando na Vila Belmiro. Se nós viabilizarmos outros projetos, ótimo, melhor, porque o Santos terá casas e praças para você disputar jogos de uma maneira a querer decidir. E quem decidirá é o Santos. Hoje tem essa dificuldade. Com a viabilidade da arena, passa a não ter mais. É que eu acho que eu não me fiz entendido, só para entender certinho, minha pergunta nem foi em cima da capacidade, foi em cima do seguinte, em relação às cadeiras e os camarotes, quanto que essas cadeiras e camarotes que serão comercializados para gerar esses 600 milhões vão representar da capacidade? Serão 10 mil, 15 mil, 5 mil cadeiras e camarotes? Quanto por cento dos 30 mil? Há um estudo que ainda é preliminar, porque o estudo não está aprovado nem pela W Torre, nem pelo Santos ainda oficialmente. Mas pelo plano de negócios apresentado, se você ter isso segundo informações nada ainda oficiais, mas se você tiver uma venda de cadeiras e camarotes envolvidos nos seus valores, de aproximadamente 6 mil dessas propriedades, você viabiliza já a construção de uma nova arena. Então, essa é uma expectativa que não está ainda acertada, mas é um plano de negócios na qual o Santos deverá ainda ter a aprovação deste plano para viabilizar e colocar à venda. Presidente, pelo lado do futebol, o torcedor quer saber... Hoje eu estou só com a arena. Se você puder falar do Mike, por gentileza, eu já quer saber. Eu também gostaria bastante. Eu também estou... Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Estão todos muito... a janela abriu agora, é muito cedo. Falei com vocês, suas contas, é muito cedo. Alguns de vocês já, então podemos desanimar, nós vamos encerrar, essa equipe vai até o final do ano. Não, é muito cedo ainda. Esse mercado dessa janela vai até praticamente agosto, setembro, né? Então, muita coisa acontecerá até esse período. Tanto entradas quanto saídas, clubes que estão hoje em negociações, clubes mesmo europeus que estão avaliando, fazendo a sua programação.
estarão vindo com outras propostas em momentos diferentes. Então, tudo no seu devido tempo, né? Para a gente não precipitar nada, não criar expectativas também. Não queremos criar nenhuma expectativa junto à torcida, mas o mais importante é que o Santos acompanha o mercado, tem os seus profissionais hoje atuando bem, né? Temos uma equipe onde, como eu disse a vocês, é uma equipe que exige uma reformulação tanto dos atuais atletas que estão, como daqueles que poderão chegar. Então, é o Santos no mercado acompanhando todo esse processo. Ô Marcelo, o Santos tem agora, o Marcelo, estou ao vivo, não sei. Só uma última pergunta, sobre esse valor de 600 mil, ele corre algum risco desses 600 milhões dele alterar, subir, aumentar, ou esse valor... Não, esse valor ele já está num planejamento com valores de percentuais acima, né? Porque o Santos não quer riscos também. Então não adianta você dizer que o concreto aumentou. Não, a previsão já do concreto, durante o período de construção, ela já está num nível elevado a ponto de você informar, olha, não precisaram 600 milhões, nós alcançamos 500. Mas é melhor assim do que você depois dizer, foi isso, não, alcançaram os 9, não, tem que pôr mais porque são 900. Não existirá esse tipo de problema. Ô Marcelo, a última, né? A janela só abriu agora e vai até setembro, né? Falava-se muito em buscas pontuais no mercado. O Santos renovou com o Neymar, que eu acho que é uma baita, né, informação para todos. Tem 2 reforços que já foram trazidos. Trabalha-se com o quê? Mais 2, talvez? Ou depende muito de como o Santos voltar nessa primeira parte? Talvez isso pode ser analisado. Não depende de resultados da equipe. Não. Nós temos um plano, o futebol já tem esse plano bem traçado, nomes já muito bem indicados pelos scouts, pelos analistas. Estamos muito bem avançados em várias situações e dependerá exatamente apenas disso. São entradas, são saídas. Nós não podemos nunca fazer ações dependendo de resultados, até porque não queremos endividar mais o clube do que ele está. A tendência não é essa, a tendência é você continuar equacionando e controlando a receita e a sua despesa. Então, nesse ponto, nós não abriremos mão. Nós abriremos mão, sim, de trazer jogadores que estejam dentro dessa planificação e a gente consiga, dentro do mapeamento, na negociação que estão sendo feitas, abertas no mercado, se chegarmos aos números que o Santos está hoje negociando, muito que bem. O Santos não chega a números, assim como números, não é de entradas, números de entradas ou de saídas, né? Porque tem jogadores que também são pretendidos. Então, isso é natural, é normal que aconteçam nas janelas. Pode ser que esses jogadores fiquem, senão nós não alcançamos valores de negociações que satisfaçam as partes. Então, tudo isso faz parte desse processo de negociação. Presidente, a última. Presidente, por favor, só a última, rapidinho. É uma só, eu sei que o senhor está com dor. É só sobre a Arena. Só para a torcida ficar assim, no melhor das hipóteses. O senhor acredita que no início do Paulista de 29, o Santos não tem um prazo? Nem uma ideia assim, como torcedor. Eu já falei isso. Você não acompanhou a entrevista? Por favor, eu já falei sobre isso. Obrigado.